tudo certo com vocês? Eu sou o Rafael, aqui é a Octopus Trades e nós vamos falar de mais uma semana que se passou e projeção dessa nova semana que já se iniciou. Semana passada foi bem interessante, principalmente devido ao mercado cripto. As bolsas americanas não tiveram grandes alterações, né? Brasil seguiu mais ou menos o contexto da semana anterior. Vamos dar uma olhada? Quais são as projeções? Bom, vamos lá. Primeiramente, como é de costume, é interessante sempre nós olharmos quem move o mundo. E quem move o mundo são as bolsas americanas, que dão o caminho, não seguem completamente sempre, mas movem. Olha só, essa semana são essas barras aqui que se passou. Tínhamos aqui um order block mais aqui embaixo, que novamente ele veio testar. Tinha um order block aqui em cima, que eu já tinha postado que se a tendência fosse mais forte, ele testaria ele e daria continuidade no movimento de alta. Não foi isso que aconteceu. O mercado acabou vindo testar novamente o order block aqui de baixo, esta barra, e gerou este novo movimento. Por enquanto, apenas lateralização desta sequência aqui que aconteceu lá na semana do dia 17 de janeiro. O mercado está lateral, testa order block, sobe, ainda nós temos uma força compradora bem importante aqui. Se nós olharmos pelo semanal, nós conseguimos enxergar claramente essa lateralização. Qual é o contexto agora para essa lateralização? O contexto agora é nós ficarmos de olho nas partes superior, né, no superior dessa lateralização de semanal, como também é interessante nós olharmos essa parte inferior dessa lateralização do semanal. O mercado tende a ficar lateral para essa próxima semana, que na verdade já se iniciou. Essa semana que iniciou, a grande probabilidade que o mercado vai se manter nesse contexto, tá? Nesse contexto lateral, como a gente consegue enxergar aqui. Tudo leva a crer que é esse o ponto. Aqui nós temos então, já tinha falado para vocês já há um tempo atrás, isso aqui é de mensal, isso aqui é uma forma de gap de mensal que normalmente ele segura e o mercado não testa este gap. Não sei se vocês se recordam muito bem. Eu falei isso já há um tempo atrás, no primeiro SMC que eu gravei, SMC em foco, eu falo que quando nós temos essa configuração, muito difícil que o mercado venha testar esta região. E por enquanto está sendo o que está acontecendo. O teste aconteceu e por enquanto o mercado mantém-se em alta. E percebam que a lateralização de semanal persiste também no mensal. Dezembro, janeiro, fevereiro, ou seja, até o momento não aconteceu praticamente nada nos mercados, principalmente no mercado do S&P. Isso aqui é a bolsa, o S&P é o mercado à vista, onde a gente consegue enxergar um pouco melhor, com menos ruídos. Vamos de Ibov? Mensal do Ibov. O mensal do Ibov apresenta a mesma lateralização da bolsa americana, no entanto, mais num fundo de gráfico, né? Nessa projeção do que seria o candle anual, né? Quando você olha aqui no anual de um ano, olha só, o ano inteiro do Ibovespa, o mercado testou esse o ano passado inteiro do Ibovespa, foi feito o teste, o mercado reagiu comprador, tá? No semanal, o que aconteceu na semana passada? O que aconteceu? Praticamente nada. Essa barrinha aqui é a representação do semanal da semana passada. O alvo que eu havia postado para vocês ainda não foi atingido. E o que aconteceu é que na sexta-feira o mercado deu uma descida bonita, né? Então começou lá segunda, terça, quarta, quinta, foi testar a região de topo da segunda-feira e sexta-feira deu essa barra forte vendedora. Por enquanto, não é nada demais. Estamos dentro de uma região de demanda, isso pode ser montagem de posição compradora. Se o mercado negociar abaixo dessa região de demanda, aí eu venho olhar talvez essa faixa de preço aqui embaixo, ou mesmo essa região de lateralização que pode seguir como suporte
para depois ele vir buscar o nosso alvo lá em cima. Então, por enquanto, não há o que se preocupar com o Ibov nessa faixa. Se ele abrir daqui a pouco, ainda numa região mais superior, a gente pode considerar que ele está ainda absorvendo a demanda dessa faixa de preço para voltar a subir. Se não, ele tem uma região de teste mais aqui embaixo, se não me engano, esse breaker que eu marquei aqui é um breaker de 1 hora que eu coloquei. Isso pode ser um teste, não acho que é uma demanda tão forte aqui, não. Mas eu acredito mais que se o mercado persistir vendedor, ele busca essa faixa e depois veremos a subida. Olha só então. Como que eu espero? Ou ele reagindo comprador a partir daqui já, para depois buscar o alvo lá em cima, tá? Essa é uma possibilidade importante porque o mercado está nessa trend de curto prazo de alta, ou se não, eu vejo a possibilidade de ele continuar caindo, testar, vir aqui e aí ele buscaria o alvo. Eu ainda não descarto o alvo de forma nenhuma nesse momento. O alvo de movimento de diário está completamente aberto. Vamos aproveitar, dar uma olhada como que abriu o índice aqui, já que as bolsas já estão abertas e rodando. Olha só, abriu em alta, numa hora, por enquanto, nada a ser feito. Aqui é uma boa região vendedora. Se for pensar em day trade, é venda nessa faixa de preço. Se você pegar um trade ou dois e você não conseguir sair comprador, sair vencedor dessa operação em short, então é importante que você fique de fora, que essa região de oferta pode virar demanda e o mercado está tentando fazer um retorno em V. Isso aqui é bem importante. Você precisa ter uma relação de risco-retorno bem importante na operação. Vamos de dólar agora. Dar uma olhada no dólar, qual a expectativa? Dólar, por enquanto, nada demais. Essa era uma região compradora que virou depois uma região, talvez, né, de inversão de fluxo, que pode ser uma inversão de fluxo, mas eu não estou considerando isso por enquanto. O que que eu estou enxergando para o dólar, pessoal? Eu tenho alvos de dólar mais abaixo, dólar na faixa de 5,30. Vejo essa faixa aqui completamente em aberto e o mercado deve buscar 5,30, não, na verdade 5,38, né, para ser mais exato. Tem uma faixa de alvo aqui embaixo. No entanto, ele chegou numa região bem interessante. Esta barra vendedora forte aqui, ó, juntamente com essa, na verdade dá para até ser um pouco mais específico. Esta barrinha compradora aqui. Essa barra compradora aqui é uma região importante, tá? Importante para nós marcarmos, tá? Dar uma revisitada aqui específica. É uma região bem interessante de entrada de demanda. Na verdade, essa barra toda vendedora aqui já é uma posição. Eu vou marcar o corpo desta barra aqui. Isto. Essa barra é mais interessante para mim. Aqui é uma região onde provavelmente vai acontecer uma desalavancagem, tá? É bem provável que o mercado fique chato aqui. Uma provável lateralização para essa semana não deve ser errado. Subir para alguma faixa, depois cair mais abaixo. Não dá para saber qual é a configuração que o mercado formará aqui. O ponto é, a chance de continuar caindo aqui de forma reta é mais difícil. Provavelmente o mercado terá que buscar algum tipo de liquidez. Não sei exatamente onde, e nós acompanharemos o movimento do preço. Pode ser feito pelo diário, pelo 1 hora. O ponto é que o gráfico do dólar não está com aquela cara muito fácil de fazer operações. Se você quiser fazer operações em dólar, eu ficaria de olho numa hora para vendas nesta faixa de preço aqui, tá? Essa região aqui, eu acho que é uma região interessante para você começar a pensar em vendas, se o mercado continuar forte, tá? Agora, se você quiser pensar em compras, e olha só como é interessante. Por isso que eu estou dizendo que o contexto do dólar não é nada legal de se operar. Olha a região que se estrutura
provavelmente como uma região de demanda. Se o mercado fechar barras acima dessa faixa azul, eu estaria procurando compras nessa faixa de preço. Agora, se ele subir muito, ele entra numa região de venda, que é uma região de oferta, e essa região de oferta pode gerar uma venda para a região de compra, ou seja, ficar preso entre duas regiões assim não é o melhor cenário para se operar. Perceba que ele já vai tentando formar um padrão, que é o padrão que o Albrooks gosta muito, o padrão que alguns aqui no Brasil chamam de alargamento, ou simplesmente triângulo expandido. Isso aqui pode gerar uma subida até nossa faixa, atingir a faixa, descer até lá no fundo. Ou seja, eu não operaria dólar nessa faixa. Por quê? Estamos em região de oferta, desculpa, demanda de prazo um pouco maior, de diário, onde pode gerar um movimento de compra. Esse movimento de compra pode chegar até onde para que eu ainda não perdesse a minha visão bearish para o dólar. Até essa faixa, 6,13. Não acredito que ele passe daqui antes de voltar a cair e buscar nosso alvo lá embaixo. Pode mudar o contexto em algum momento? Sim, pode. Tanto é que se for operar comprador aqui, não acho ruim, não acho que seja de todo mal. Pelo jeito, pela formatação que vai acontecer aqui, eu espero um padrão desta forma aqui. Vou até colocar qual que é o padrão que eu espero. Ele vir até essa faixa, até algum momento aqui, quanto ele lateralizará não dá para saber. Ele viria testar nessa faixa aqui, vai gerar um movimento que deve enganar alguns e vai tentar fazer a continuação deste movimento que está formando uma média aqui embaixo. Essa é a expectativa que eu teria. Bitcoin, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Olha só o Bitcoin, o que vem fazendo? Nada, nada de nada. Segunda-feira passada foi um desespero, uma venda muito forte que houve aqui nessa queda. A gente vai falar um pouquinho dos altcoins, né? Fez esse movimento aqui extremamente feio, desceu. Não, eu digo mais feio para as altcoins, o Bitcoin nem foi tanto assim. Capturando uma liquidez, uma região importante. E olha só, lateral, completamente lateral. Isso aqui é absolutamente complexo de operar. Perceba que os mercados todos estão nesse range, todos os mercados estão assim, principalmente a bolsa americana. E o Bitcoin não é diferente. Qual é a expectativa? Vamos dar uma olhada no semanal? Expectativa do Bitcoin. Expectativa em aberto ainda dos 89. Não tem como alterar isso. Os 89 ainda estão em aberto. Há grande possibilidade que ele venha para cá. Tem uma região de bis importante aqui aparecendo. Se eu não me engano, isso aqui é de mensal. Exatamente, ó, de mensal. Nessa faixa, onde ele pode vir testar a qualquer momento. Chegando até os 72. Olha só. Isso tudo ainda é tendência de alta. Ah, mas tem como fazer operações de curto prazo aqui? Eu não faria. Chance gigante de você tomar stop para qualquer um dos lados. Mas se for fazer operações que queiram buscar um risco-retorno melhor, tem que buscar em prazos menores. Vamos olhar a nossa dominância do Bitcoin. Olha só, na semana passada eu terminei a minha análise aqui no domingo, dizendo que esse candle tinha tudo para ser o topo. No entanto, na segunda-feira o mercado fez esse pavio gigantesco e voltar arrebentando ele abaixo. Não confirmou aquela análise inicial, não houve essa confirmação que eu tinha de início. No entanto, a ideia de que aqui é uma região de topo continua ainda em aberto. Ele faz um teste nessa faixa aqui de preço. Quando você olha o semanal, você enxerga que esta faixa onde ele vem fazer esse pavio gigantesco é uma região fortemente vendedora e que aqui está se mostrando novamente vendedor. Essa subida logo em seguida a este pavio gigantesco aqui pode demonstrar a presença de market makers alterando as suas posições para altcoins. Por enquanto ainda não está completamente claro para mim. Vamos enxergar, ver, deixa eu só marcar aqui essas, eu já consigo ter uma ideia se aqui está sendo colocado
market makers? Ainda não me parece. Tem market maker aqui, mas eu ainda não estou conseguindo enxergar que esses market makers estão tentando levar o preço para despejar. Se acontecesse, eu queria ver isso para as próximas horas. Se realmente acontecer este movimento, pode testar aqui embaixo, em cima isso aqui não importa muito, mas ele formar um outro range aqui, ó, e ele fizer este movimento aqui, aí eu estaria muito fortemente pensando de que isso aqui é uma configuração para ocorrer troca de dinheiro do Bitcoin para as altcoins. Mas isso não significa que o Bitcoin irá cair, tá? Só olhando essa posição. O, o nosso ouro, olha só o ouro. O ouro tinha expectativa que ele poderia fazer o que eu chamo de spring nessa faixa. Não confirmou, tá? Não confirmou o spring nessa faixa e o mercado continuou um movimento forte de subida. O ponto é, essa faixa aqui que nós estávamos vendo, de um cup handle, né, que eu até falei semana passada disso, é uma região de alvo. Mas sabemos muito bem que os cup handles podem formar movimentos um pouco mais amplos, né? E pela força que o nosso querido ouro está tendo, que muita gente está tentando buscar a explicação dele, né? Ah, por que que sobe tanto? Por que que sobe tanto? Ele pode buscar o 618, né? Que seria uma subida bem interessante aqui de até 3.300 pontos. Eu ainda estou na expectativa que aqui é uma região de alvo e que o mercado pelo menos venha testar essa faixa aqui colocada. Deixa eu colocar ele em cinza, tá? Houve nas últimas horas, alertado até por amigos, né, que ele subiu fortemente com várias barras compradoras. Essas várias barras compradoras aqui, se confirmarem, pode ser uma forma de manipulação. Ainda não tenho essa expectativa. Ele teria que vir testar nas próximas horas aqui e descer abaixo disso. Aí eu poderia crer que isso sim seja o movimento para tentar vir pelo menos buscar essa faixa aqui. Não enxergo volta em V, não enxergo retorno, não enxergo qualquer tipo de movimento que faça do ouro devolver uma alta muito forte como teve. Percebam uma coisa que é bem interessante o Albrooks utiliza, que são os canais estreitos de alta. Veja que quando um canal estreito de alta ele rompe acima da linha de canal, não faça short. De forma nenhuma. Só acompanhe os padrões e tentem achar formas de operar a favor. Petróleo na região de BIS está reagindo o comprador, tá? Houve aqui essa rejeição, vem testar a região compradora testada, está tentando dar um movimento de alta. Mesma coisa aqui no Brent, não muda muita coisa. Aqui é uma região de alvo. Veja, aqui nós temos uma grande região de liquidez e está tomando essa liquidez, pelo jeito, região compradora. Isso pode ajudar, quem sabe, a nossa querida Petrobras. Olha só a Petrobras. O gráfico da Petrobras é um gráfico um pouco difícil neste momento de mexer, principalmente devido a essa lateralização em região de topo. Tem uma linha de tendência que ele testou, né, para gerar algum movimento comprador. Tempos atrás, quando eu analisei, eu tinha expectativa que ele subiria, poderia voltar, fazer um teste, subir. Ainda estou na mesma expectativa, tá, pessoal? Como ele é essa lateralização? Olha só, isso aqui é gráfico diário. Isso aqui é diário de Petrobras, ó. Como que se opera isso? É muito difícil de operar esse tipo de coisa. Mas se você for fazer operações aqui, espere ele vir numa região de demanda para fazer operações. Se você quiser operar oferta e demanda numa hora, talvez você consiga operar em Petrobras. Por enquanto, Petrobras, com lateralização feita desde fevereiro de 24, ou seja, passou um ano já essa lateralização, eu esperaria uma definição melhor. O ponto é, nós entramos numa regiãozinha de demanda aqui. Aí eu terei que olhar as demandas, ofertas e demandas do 1 hora. Regiões extremas, tá? Para operar long ou short, tá? Eu tenho expectativa essa semana de lateralização para aí, quem sabe, atingir essa linha de tendência e continuar o movimento de alta.
Bom, era isso que eu queria falar essa semana. Eu acredito, uma semana meio chata, devo fazer poucas operações, porque a expectativa é de uma maior lateralização. Vejo vocês a semana que vem. Grande abraço.